Fala galera do YouTube, aqui que tá falando é o Fu e um dia eu vou ser um Mangaka. Hoje eu vou estar passando 5 dicas muito essenciais para quem tá começando no desenho, principalmente no digital, ou seja, vai ser um vídeo passando dicas focadas no digital. Semana que vem eu vou estar fazendo esse mesmo vídeo focando em dicas para quem tá desenhando no tradicional, ou seja, 5 dicas que vão te transformar em desenhista profissional. Vamos lá? Para estar começando, o primeiro tópico que eu vou estar abordando nesse vídeo é a escolha de tamanho do desenho digital, ou seja, o tamanho da folha no digital. Para quem não sabe, o tamanho da folha interfere diretamente na qualidade da imagem. Normalmente aqui no Ibisprint eu utilizo 3x4, 375 por 4096. Vai estar aparecendo aí na tela. Não me esqueci, eu vou estar na descrição aí, porque colocar na tela fica meio complicado, porque o computador é uma merda, né? Como vocês já sabem. Mas normalmente é o tamanho que eu utilizo. Esse é o tamanho que normalmente trava no celular. É um celular bastante bom, mas não atrapalha tanto. Mas se você que não tem um celular tão bom assim, você pode estar utilizando 2304 por 3072. É um tamanho menor, mas que já dá um resultado bem melhor. Quanto maior a tela, mais detalhes você consegue colocar e mais profundidade, detalhes, melhor fica visualmente falando a cor. E logicamente isso não vai saltar tanta diferença assim. O que vai saltar mesmo é o seu desenho em si, mas colocar uma folha melhor aumenta a questão do zoom, melhora a questão do zoom, melhora a questão da visualização. É como se você pegasse uma foto em 4K e comparasse com a foto tirada em HD. A diferença é muito brutal. Muito melhor para visualização, entendeu? Então, se você quiser desenhar, tenta colocar a maior qualidade possível com base no seu celular. Ou seja, se o celular for muito bom, coloca com a maior qualidade que você conseguir. Sei lá, 4K, 3K ou 2K ou HD mesmo. HD acho que já é uma qualidade. Independente do celular, acho que consegue rodar, dependendo do pixel, logicamente. Por exemplo, a qualidade que eu falei agora, se eu não me engano, é 4K. Peraí, deixa eu lembrar aqui. 4K, exatamente. Isso é 4K, a qualidade que eu falei, 4K. Trava de vez em quando, dependendo do pincel, mas eu consigo desenhar de boa. Depende muito do celular. Segunda dica é criar o hábito de desenhar. É uma dica que funciona para todos tanto no digital quanto no tradicional. Criar o hábito de desenhar. Como eu posso explicar isso de uma maneira simples? Você tem que desenhar todo dia, ou desenhar pelo menos uma vez na semana. E pode parecer algo difícil para muita gente. Eu não consigo ter tempo para desenhar. Mano, tem gente que passa 1-2 horas no TikTok, então dizer que não tem tempo é meio complicado, né? Convenhamos. Mas, para realmente conseguir ter o hábito de desenhar, você precisa tirar um dia na semana específico somente para desenhar. Meu dia específico somente para desenhar é sábado, domingo e segunda, que normalmente é o tempo que eu demoro para criar um desenho. Ou seja, o tempo que eu demoro para construir um desenho, sei lá, 8, 10 horas, é esses 3 dias. Normalmente, nunca passa desses dias. Alguns desenhos eu consigo fazer em apenas um dia ou 2. Depende muito da quantidade de horas que eu demoro para poder fazer. Normalmente varia muito. Tem desenho que eu demoro 4 horas, tem desenho que eu demoro 10. Então, varia muito. Então, você precisa criar o hábito. Mas eu não tenho tanto tempo assim no dia. Sábado e domingo. Sábado e domingo é o melhor dia para você estar desenhando, até porque quem é mais novo, normalmente tem colégio, então sábado e domingo é o melhor dia para você estar desenhando. Ou você pode estar desenhando ao longo da semana, sei lá, desenhar 1 hora por dia, ou seja, daria 7 horas por semana. Já é uma quantidade boa. Eu não tenho tanto tempo assim, não consigo ter muito tempo. Desenha pelo menos 1 hora de relógio por semana. Tenta fazer pelo menos um desenho ou outro, mas sempre tendo em mente que você precisa desenhar, criar o hábito. Até porque quando você fica muito tempo sem desenhar, tem um problema clássico que é não evoluir. Você não evolui. Quando você não tem um hábito de desenhar, você não evolui. Isso se aplica em todas as outras habilidades que pode ter como ser humano. Se você não praticar, você não melhora. E também não evolui. E você sempre vai ter a sensação, eu desenhava melhor. Eu desenhava melhor do que eu tô fazendo agora. Porque quando eu fico uma semana sem desenhar, normalmente eu preciso fazer 2, 3 desenhos para poder voltar ao pique que eu tinha antes. Normalmente, algumas vezes modifica isso, algumas vezes eu consigo voltar no mesmo desenho, mas já é uma dificuldade. Imagina alguém que fica 2, 3, 4 semanas, um mês sem desenhar. Para voltar a desenhar precisa de muito esforço para voltar a desenhar. Então criar o hábito é muito importante para você, como posso falar?
Sempre desenhar porque é muito importante. Agora, o terceiro tópico é usar imagem de referência. O que eu posso falar de imagem de referência? Para quem está começando a desenhar, é muito fundamental utilizar a imagem de referência. Eu vou desenhar o desenho na minha mente. Não vai ficar bom. Você precisa utilizar a imagem de referência porque você está no começo. Se você está no começo do desenho, utilizar a imagem de referência é muito importante. Tem vários sites que você pode estar utilizando para poder pegar a imagem de referência, mas o que eu mais recomendo é o Pinterest. O Pinterest, para mim, é o que normalmente eu utilizo. Normalmente eu pesquiso no Google ou no Pinterest, até porque no Pinterest tem mais de mais qualidade. Ou você pode estar utilizando o Instagram, ou o próprio Google, ou qualquer outro site. O importante é pegar a imagem de referência. E que seja indicado para o seu nível. Você não vai pegar você está começando a desenhar agora, você não vai pegar uma personagem do Goku usando Kamehameha, fazendo pirueta, gerando 35... Não. Pega uma imagem de referência mais simples, tipo do rosto. Pega a foto do rosto do Goku, apesar que eu não achar muito indicado, você no começo do desenho. Tá desenhando o Goku, eu acho um personagem meio difícil, pelo menos pra mim, né? Principalmente a questão no cabelo. Eu acho mais fácil a Dragon Ball, Naruto. Naruto eu acho bem mais fácil, principalmente o Naruto, o Kakashi, os personagens eu acho bem mais fácil de desenhar do que os personagens de Dragon Ball. Mas sempre use mais referência, principalmente indicado pro seu nível. Se você não tem tanta habilidade assim, começa pro rosto mesmo. Eu vou começar a estudar estudando o corpo. Não. Comece desenhando no rosto que é bem mais fácil. Quarto tópico, sempre termine os seus desenhos. Esse é um tópico que muita gente tem dificuldade. Eu também tinha no início. Eu normalmente começava o desenho e terminava, ficava largado lá, não continuava com o desenho. Mas se você quiser evoluir no desenho, o importante é ter prática e terminar seus desenhos. É muito fundamental, as duas coisas estão interligadas. Tanto terminar o desenho quanto ter uma prática. Você criar o desenho, como eu falei, no segundo tópico, é você terminar o desenho. É algo muito difícil, eu sei que é. Mas normalmente eu, por exemplo, tenho uma meta em todo desenho que eu faço. Por exemplo, você pode até não terminar a pintura do desenho. Até porque eu acho um desperdício de tempo pegar um desenho que ficou ruim, visualmente falando, e pintar, porque você vai perder tempo. E o tempo que você gastaria na pintura, você poderia fazer um desenho bem melhor. Eu, pelo menos, tento sempre terminar o esboço. Sempre esboço. Porque no esboço eu vou ter uma noção ampla do resultado final, ou seja, se eu ver um esboço ruim, eu vou saber que a pintura não vai ficar boa, mas também eu vou ter a prática de ter praticado aquele desenho, ou seja, não vou simplesmente fazer um desenho e apagar, coisa que muita gente faz. Esse problema eu nunca tive, mas eu sei que muita gente tem esse problema de simplesmente apagar toda hora o desenho. Toda hora apagar o desenho, como se fosse quase nunca terminando, né? Porque, tipo, eu realmente faço isso quando apago o desenho, é quando a folha é mais cara, né? Mas se a folha não for tão cara assim, né? Pra que apagada? Deixa o desenho do jeito que tá, deixa o erro ficar erro mesmo, deixa do jeito que tiver, o importante é terminar o desenho. E na questão da pintura, como eu falei, é um desperdício de tempo, pelo menos pra mim, no ponto de vista que eu tenho. Gastar tempo, sei lá, passo 2 horas fazendo um esboço que não tá bom, e passo mais de 2 horas fazendo uma pintura de um desenho que não tá bom. A pintura não vai salvar o desenho. Mas também tem essa questão também. A partir do momento que eu comecei a colocar a prática em si, pra mim pelo menos, eu comecei a fazer sempre desenhos até terminar o esboço. Eu comecei a ver pintar personagens que eu não pintaria antes. Por exemplo, tem um desenho do El Primo que eu fiz há muito tempo atrás, há uns 3, 4 anos. Uns 2 anos mais ou menos. Que no esboço, até como eu tava fazendo ele, eu não achei que não tava ficando muito bom. Ou seja, eu ia largar o desenho do El Primo. Eu não ia terminar o desenho do El Primo. Vai até aparecendo na tela se eu não me esquecer de colocar esse desenho, o esboço e a finalização desse desenho do El Primo. Que é um desenho que eu gostei muito e pra mim foi um dos melhores desenhos que eu já fiz. Pelo menos naquela época é um dos melhores que eu já fiz. Porque tem cores muito boas, tem vida, e mesmo que o esboço não seja um dos melhores do mundo, o desenho ficou bom. Mas só consegui perceber que o desenho ficou bom a partir do fim do esboço. Porque quando você está fazendo o meio ali do esboço, pelo menos o meio, o início, sempre vai ficar ruim, porque você não construiu nada ainda. Logicamente o cabelo não vai ficar tão bom, o contexto em si também não fica tão bom, o fundo, esse tipo de coisa. Quinto e último tópico. O quinto e último tópico se chama estude o desenho. Estude o desenho. Isso é uma coisa muito importante.
Até porque quando você tá começando a desenhar, você faz todo tipo de coisa aleatória, não estuda direito, até porque muita gente não tem tanto acesso assim a, vamos falar, aulas de desenho, aulas práticas, esse tipo de coisa. Mas é importante o estudo do desenho, até porque é uma arte, não só uma arte também, como é uma habilidade que você desenvolve. Se você não estudar, você acaba não desenvolvendo essa habilidade, entendeu? Até porque quando eu estava começando a desenhar, eu não tinha muito essa mentalidade de estudar o desenho em si. Depois que eu comecei a estudar, que eu realmente tive um salto de qualidade das minhas obras. Ah, mas como eu faço para estudar? YouTube. YouTube, simplesmente YouTube. Tem diversos canais que ensinam conteúdo de desenho em si. Eu também ensino. Mas não fique preso aos conteúdos que falam sobre desenho, ensine um conteúdo que realmente ensina, por exemplo. Eu aqui no canal, eu faço vários tipos de conteúdo. Normalmente eu foco em 3 tipos de desenho, de tipo de conteúdo. O tipo de conteúdo que é focado em views e o conteúdo que realmente ensina. Por exemplo, conteúdos que é focado em views, que é como desenhar tal personagem. Ah, como desenhar o Goku, como desenhar o Naruto, como desenhar o Luffy, esse tipo de conteúdo. Eu fico sinceramente perdido em que falar sobre o conteúdo. Porque todos os conteúdos que eu faço sobre um desenhar personagens não é um conteúdo que me agrada tanto e também não tem muito o que eu ensinar. Eu tento ensinar algumas coisas, passando algumas dicas, falando as coisas que eu utilizei, todo esse tipo de coisa, mas não é um conteúdo que vai agregar muito na pessoa que está assistindo. Diferente dos conteúdos que eu faço, normalmente outros conteúdos que eu faço. Como desenhar olho. Pode não parecer, mas eu ensino todo o processo de como desenhar olho. Uma pessoa que começa a assistir aquele vídeo, começa sem saber nada e termina sabendo alguma coisa, entendeu? Aprende como usar camadas, como utilizar, como escolher as cores, como funciona o processo, como funciona a questão de graduação da camada, como fazer textura no olho, como fazer sombreamento, como fazer brilho. São conteúdos simples para quem tá começando, não, para quem tá no avançado, mas para quem tá começando é muito conteúdo importante, fundamental. Mas você não vai encontrar esses conteúdos como desenhar personagens, sinceramente. É porque, tem que ser conteúdo focado. Procure no YouTube, como desenhar olho. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade como desenhar olho. Procure no YouTube como desenhar olho. Eu tenho dificuldade como desenhar boca. E vai procurando, vai estudando. Aos poucos você vai desenvolver essa técnica. Não é fácil. Você vai começar a desenhar hoje e amanhã vai estar tirando com seus amigos. Não é fácil. Você tem que estudar. Estudar muito. Eu mesmo desenho há deixa eu ver. Eu comecei em 2018, né? 6 anos de desenho. 6 anos de desenho. 6 anos de trabalho em si, para chegar ao nível que eu cheguei, entendeu? Muitos anos demorei para chegar onde eu cheguei. Agora que eu tô estudando também como desenhar corpo, que é outra coisa. Outro meio que um tópico entre esse tópico de estudar desenho, que é focar no estudo do desenho e não em, sei lá, muita gente que você vai ver que não entende muito do desenho vai falar para você que começa a estudar corpo. Corpo não é um negócio muito importante quando você está começando agora no desenho. Eu mesmo estou começando a estudar corpo agora, com 6 anos de desenho. Logicamente, se eu tivesse um curso antes, eu talvez começasse antes e evoluísse mais. Mas você está começando agora, foque em boca, rosto, um pouco de tecido, questões de ângulo, de perspectiva de rosto, esse tipo de coisa. Não foque em corpo ou coisas mais complexas, tipo perspectiva ou tridimensionalidade, tipo de coisa. Foque no básico e vai escalando o conteúdo, entendeu? E foi basicamente esse conteúdo. Eu espero que tenham gostado. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!